Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o capítulo 33. Salmos 33, de 1 a 12. Salmo 33, de 1 a 12. Diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para Ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema ao Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois, quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Seu Deus, meu Pai, nós acabamos de ler aqui, Pai, em parte da Tua palavra. Pai, que essa palavra possa entrar em nossos corações e que o Senhor possa ministrar, Pai, em nossos corações, Deus. Que possamos, de alguma forma, sair daqui com a nossa mente transformada pelo poder que há na palavra do Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Por que nós estamos aqui? Por que nós saímos das nossas casas e viemos até esse lugar? Por que quando nós estamos aqui, nós fazemos o que fazemos? Você já parou para pensar nisso? Quais são os motivos que te fazem louvar e adorar a Deus? Quando falamos de louvor, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a questão musical. Até porque a música, né, ela é muito presente na nossa vida, principalmente na vida da igreja. No último domingo, agora, o pastor falou bastante sobre o papel da música na igreja primitiva, na igreja dos anos que antecederam a reforma e na igreja pós-reforma protestante. A música sempre foi, e sempre será um assunto de discussão teológica saudável e apropriada. Isso porque é a música o primeiro contato que uma pessoa não cristã tem com a teologia. Muitos conhecem a Deus primeiro através da música e depois através das palavras. Por isso, todo pastor se preocupa bastante com as letras das músicas que são cantadas em suas igrejas. A música nunca pode ser apenas mais um momento de culto. Ela deve ser a própria palavra de Deus proclamada através das melodias e das harmonias. E parece que o salmista, ele conhecia bem o papel da música no culto público. Por isso, ele começa o salmo fazendo um convite aos irmãos. Versículo 1. Cantem com alegria. Não satisfeito, o salmista, além de convidar os irmãos a cantar alegremente, ele ainda tenta convencê-los dizendo que é apropriado que os íntegros, que os justos, louvem a Deus. O salmista sabe muito bem o poder que a música tem de invadir o nosso coração e fazer transbordar os nossos sentimentos. É por isso que ele estende esse convite também aos instrumentistas. E no versículo 2, o salmista pede para que seus irmãos peguem a harpa e o instrumento de 10 cordas e se juntem aos que cantam. Ainda aqui nós vemos que está se constituindo agora uma equipe de louvor. E agora que todos estavam em seus devidos lugares, os instrumentistas com seus instrumentos em mãos, o salmista pede para que eles entoem um novo cântico, versículo 3.
E como novo cântico, nós podemos entender duas coisas. A primeira é que pode se tratar de uma música nova, de uma composição que ninguém ainda havia escutado. Mas também podemos entender o novo cântico como um cantar sincero. Isto é, não é como se estivéssemos lendo a letra de uma canção e repetindo suas palavras, somente por repetir, mas sim fazendo daquela letra, daquela harmonia, daquela melodia, uma verdadeira adoração a Deus. Algo que flui de dentro para fora até chegar ao trono de Deus. Em seguida, o salmista aqui vai dar um puxão de orelha nos instrumentistas. E ele diz, olhem, toquem com habilidade. Essa parte de puxão de orelha é por minha conta. Talvez o que o salmista quis dizer é que, nesse momento, quando nós estamos louvando a Deus através da música, nós devemos sempre dar o melhor. Não podemos fazer de qualquer jeito, tocar de qualquer jeito ou cantar de qualquer jeito. Precisamos entregar o melhor. Isso também vale para a igreja, que está sem os instrumentos nas mãos. Quando estamos entregando um louvor a Deus, não podemos simplesmente cantar da boca para fora ou mexer nossa boca, nós precisamos dar o melhor, fazer com habilidade. E, novamente, no final do versículo 3, o salmista vai dizer, cantem com alegria. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar uma coisa aos irmãos. Sempre que, a maioria das vezes que a gente vê o escritor, principalmente aqui na literatura hebraica, repetindo algumas palavras, algumas expressões, é porque ele quer dar ênfase àquilo ali. É como se ele estivesse implorando para o leitor prestar atenção naquilo que ele está falando. Ele está repetindo, não é à toa. A repetição faz parte da ênfase que ele quer dar ao texto. E aqui a gente vê o salmista a todo momento repetindo palavras que tem a ver com louvor, com cântico, com música. Mas a expressão que mais chama a atenção é essa cantar com alegria. Porque ele começa o primeiro versículo falando, cantem com alegria. E ele termina o terceiro versículo falando, cantem com alegria. Então é algo que parece que ele quer nos chamar a atenção para isso. Só que aqui eu vejo um problema. E que problema é esse? O problema é que nem sempre nós estamos alegres. Nem sempre é possível cantar com alegria. Nem sempre o nosso coração está feliz, nem sempre a gente está transbordando dessa alegria que nos faz cantar. Eu vou contar uma história para os irmãos. Existia um povo chamado Israel, que com o passar do tempo, esse povo foi dividido em dois, que a gente conhece como Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, Judá, tinha uma cidade chamada Jerusalém. Nessa cidade havia um monte chamado Sião, e nesse monte havia um templo, onde as pessoas iam fazer seus sacrifícios de louvor e adoração a Deus, de perdão de pecados, de purificação, de agradecimento. E ali, naquele lugar, era onde as pessoas tinham um encontro com Deus. Ali, naquele lugar, era onde Deus se manifestava e as pessoas podiam se encontrar com Deus. Só que, em uma determinada ocasião, um poderosíssimo império, o Império Babilônico, chegou naquele Reino do Sul e acabou com aquela cidade, destruiu casas, terras, matou muita gente, destruiu o templo, roubou muitos utensílios do templo, levou para a sua terra, para a Babilônia, e levou muita gente também, que era daquela cidade, eles levaram cativos para a Babilônia. Em uma determinada ocasião, que aquelas pessoas que antes viviam na sua terra, no Monte Sião, onde havia o templo e a presença do Senhor, agora eles estavam de frente a um rio, numa cidade estrangeira, na Babilônia. E eles estavam tristes, lembrando de Sião, lembrando da sua terra natal. E nessa ocasião, eles estavam com seus instrumentos em mãos,
mas eles decidiram deixar seus instrumentos de lado, porque eles estavam tristes. Mas aquelas pessoas lá da Babilônia insistiam com eles, falando: cantem para a gente uma música alegre. Cantem para a gente uma música uma das suas músicas lá de Sião. E a resposta que eles deram foi: como é que nós podemos cantar uma canção alegre, uma canção de Sião, se nós não estamos em Sião? Se nós estamos em terras estrangeiras? Como nós podemos cantar uma canção alegre se nós estamos tristes? Como que isso é possível? Eu não estou inventando essa história. Ela está aqui, Salmo 137. Vamos ler. Salmo 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Você acha, meu irmão, que essas pessoas tinham condições de cantar alguma canção alegre? Essas pessoas que estavam com o coração tão ferido, tão machucado, tão cheio de raiva, que o desejo que eles tinham é que alguma outra grande nação poderosa chegasse e fizesse com Babilônia a mesma coisa que Babilônia fez com Jerusalém. Que eles destruíssem Babilônia, que fizessem com as crianças de Babilônia a mesma coisa que Babilônia fez com suas crianças. O coração deles estavam cheios de raiva, tristes, angustiados. Era impossível cantar uma canção alegre. Não querendo comparar nossa situação com a situação deles, porque é algo incomparável, mas nós também passamos por situações, por problemas em nossas vidas, por circunstâncias, que nós não estamos alegres. Nós estamos tristes. Por vezes nós estamos com raiva porque determinada coisa aconteceu. E nós não temos condições de cantar uma canção alegre. Nós, como igreja, nós vivemos extremos muitas vezes. Por exemplo, alguém pode sair de um culto maravilhoso e ir para casa para cortar um bolo e comemorar o aniversário de um filho, de uma esposa, de um esposo, de um amigo, e celebrar a vida. Enquanto o outro vai sair desse mesmo culto, depois de ter cantado as mesmas canções, de ter ouvido a mesma palavra, e vai direto a um hospital visitar alguém que está enfermo. São extremos. Alguém vai chegar aqui no culto e vai agradecer a Deus pelo ar que está respirando, enquanto o outro vai suplicar para que Deus devolva o ar daquele que não consegue respirar sem ajuda de aparelho. Nós vivemos extremos. A questão é que quando nós estamos nessa situação, onde nosso coração está ferido, onde a gente está triste, onde a gente está magoado, onde a gente está com raiva porque determinada coisa aconteceu, e a gente chega aqui na igreja e senta aí nesse banco, e chega para nós o convite de cantar uma canção alegre. Nós não temos condições nem de cantar, nem de falar, nem de abrir a nossa boca. E a gente se pergunta: por que eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui fazer o que eu vou fazer? Quais são os motivos de eu estar aqui? E parece que o salmista, ele nos ajuda a encontrar um pouco dessa resposta. E do versículo 4 ao versículo 12, o salmista vai nos dizer
os motivos do porquê que nós louvamos e adoramos a Deus. E o primeiro motivo, a gente pode dizer que é porque nós podemos confiar na palavra do Senhor e no seu eterno amor. Versículos 4 e 5. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. A palavra do Senhor é verdadeira. Assim começa o argumento do salmista. Mas o que há de tão especial na palavra do Senhor para que isso seja um motivo de louvarmos e adorarmos a Deus? Ora, é só a gente voltar lá para o Gênesis. Vamos lá para o início de tudo. Quando Deus disse, haja luz e houve luz. A poderosa palavra do Senhor fez com que aquilo que era caos, aquilo que não existia, aquilo que não era nada, aquilo que era sem forma e vazia, começasse a ganhar forma e começasse a ser preenchido. Pela palavra, o Senhor começou a criar tudo o que há. Pela palavra, o Senhor separou o dia da noite. O Senhor criou os oceanos. E pela palavra, o Senhor encheu os oceanos de peixes e animais marinhos. Pela palavra, o Senhor fez as aves do céu, fez os animais da terra. Pela palavra, Deus criou o homem e a mulher, e ele viu que tudo era bom. Pela palavra do Senhor, que é poderosa, Ele fez tudo existir. Da forma que Ele queria, exatamente do jeito que Ele queria. A palavra do Senhor é certeira. A palavra do Senhor não faz curvas, não deixa dúvidas. A palavra do Senhor é reta. É haja luz e houve luz. É criar o mar e há o mar. Mais do que isso, a palavra do Senhor, ela se fez carne e habitou entre nós. E através da palavra do Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, é que nós podemos conhecer a revelação do Senhor, a revelação do seu amor. Através de Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor encarnado, nós podemos entender o grandioso amor de Deus por nós, esse amor que nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz, e é por isso que nós louvamos e adoramos a Deus. Porque a palavra de Deus chegou até nós de tal forma que nos tirou do lamaçal do pecado e nos levou para a maravilhosa graça. Nós que não merecemos nada disso, a poderosa palavra do Senhor nos alcançou. E é por isso que nós louvamos e adoramos a esse Deus. Porque a palavra do Senhor é verdadeira e o seu amor enche a terra. O segundo motivo que nós podemos dar do porquê que nós estamos aqui louvando e adorando a Deus é que por causa da sua soberania sobre todas as coisas. Por causa da soberania de Deus sobre todas as coisas. Versículos 6 a 9. O Senhor falou, e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. A questão aqui, em específico, não se trata simplesmente da soberania de Deus por Ele ter criado todas as coisas, mas sim porque, mesmo Ele sendo um Deus tão soberano, ainda assim Ele não está alheio à sua criação. Ele cuida de nós. Existe uma ideia que a gente chama de ideia panteísta, que diz que Deus e a criação é a mesma coisa. É como se nós olhássemos a criação e víssemos Deus e Deus, porque Deus é a criação e a criação é Deus. É tudo uma coisa só. E é claro que a gente não crê nisso. Existe uma outra ideia também, chamada de deísmo, que diz que não, que Deus ele criou todas as coisas.
Mas depois de Deus ter criado todas as coisas, ele meio que deu as costas e foi embora. E deixou com que a criação, o universo, corresse naturalmente. O universo cuida do universo. E é claro que a gente também não crê nisso. O que nós cremos é um Deus que criou todas as coisas e ele continua cuidando da sua criação. Ele não está alheio à sua criação. Quando nós olhamos a criação, nós podemos, sim, enxergar a Deus, mas não do jeito panteísta de que Deus é a criação e a criação é Deus. É como se nós estivéssemos olhando para um quadro do Van Gogh e nós conseguimos enxergar muito do Van Gogh ali naquele quadro. Mas isso não significa que o quadro é o Van Gogh. A arte é o autor, o artista. Não. É como se nós escutássemos uma música do Beethoven e a gente conseguisse ver muito do Beethoven naquela música ali, muito de suas características. Há muito do autor naquela arte, há muito do artista naquela arte, mas não significa que a arte é o artista e o artista é a arte. Assim é a nossa relação com a natureza de Deus. Quando nós olhamos a natureza de Deus, isso não significa que nós vemos Deus literalmente, mas nós vemos muito do que é Deus ali. E Jesus ele vai dizer um pouquinho sobre isso quando ele fala para a gente olhar os lírios do campo e ver como eles se vestem bem. Olhem os pássaros, como eles se alimentam, como eles fazem seus ninhos. Se Deus ele cuida dos lírios do campo, se Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de nós? Olhem para o pai que dá um presente bom para os seus filhos. Se o pai, que é alguém por natureza mau, sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagine Deus, o que mais Ele não fará por nós? Então, quando nós olhamos a criação de Deus, a gente consegue entender como Deus trabalha na sua criação e como Ele cuida de nós. Deus não está alheio. Deus não está alheio ao que está acontecendo aqui. Deus, Ele conhece a nossa dor. Deus, Ele conhece o nosso sofrimento. Deus, Ele conhece o nosso coração. Esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, que fez tudo que há no universo, que formou do nada tudo que hoje há, Ele ainda se preocupa conosco. Ele ainda se preocupa em cuidar da gente. Ele decidiu abrir mão de toda a sua glória para se fazer como um de nós, para que pudesse dar a sua vida em favor em nosso favor. Enquanto nós ainda éramos pecadores, ele por amor se entregou por nós. Esse Deus soberano sobre todas as coisas se preocupa em cuidar de nós. Ele conhece a nossa dor. E é por isso que nós louvamos e adoramos a Deus. É por isso que nós estamos aqui louvando e adorando a Deus. Porque esse Deus soberano cuida de nós. E não está alheio à nossa dor, ao nosso sofrimento. O terceiro motivo é porque Deus ele nos incluiu em seu maravilhoso plano eternal. Versículos 10 a 12. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Os versículos 10 e 11 é claramente uma relação entre a Torre de Babel e o chamado de Deus a Abraão. Versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Você conhece a história da Torre de Babel e eu vou contar aqui para os irmãos um contexto histórico por trás dessa história. A região da Mesopotâmia é uma região que fica entre dois rios e é uma região extensa. A região norte é uma região montanhosa, é onde fica a Síria. E as pessoas, na época, acreditavam que lá, se elas subissem no monte, elas poderiam chegar mais perto de Deus e ali poder ter um encontro com Deus. Então, essa era uma prática religiosa. As pessoas irem até o monte para poder encontrar Deus e ali adorar e louvar a Deus naquele lugar. Só que lá no sul dessa região, que é onde fica a Babilônia,
não é uma região montanhosa. E as pessoas lá, elas tinham que caminhar até o monte, até o norte, para poder subir o monte, para poder adorar a Deus. Só que isso era muito trabalhoso, imagine. Então, o que eles decidiram fazer? Nós vamos construir aqui torres para simbolizar os montes. Eles começaram a construir o que os estudiosos chamam de zigurates. E essas torres, eles eram como se fosse o próprio monte da região norte, onde as pessoas subiam lá para adorar e bendizer o nome de Deus. E até aí tudo bem. O problema é que algumas pessoas decidiram construir um zigurate, construir esse monumento, essa torre, não para louvar e engrandecer a Deus, mas para que os seus próprios nomes, os nomes dos construtores, fosse conhecido. E aí é onde Deus intervém na história. Porque agora Deus não está mais nos planos daqueles homens. Agora os planos daqueles homens não é mais adorar e louvar a Deus, mas é que seus próprios nomes sejam louvados e adorados. Não para que o nome de Deus seja conhecido, mas para que o nome dele seja conhecido. O que Deus faz, então, é aquilo que a gente já conhece. Mistura a língua de todo mundo e eles não conseguem mais se comunicar, eles não conseguem mais se entender e vai cada um para o canto e aquele plano é frustrado. E agora, no versículo 11, que diz que os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados, a gente pode lembrar do chamado de Deus a Abraão, onde ele chama Abraão e fala para Abraão que a descendência dele abençoaria muitos povos, muitas outras nações. Deus iria abençoar todas as nações da terra através da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo vai dizer que a descendência de Abraão é Jesus Cristo, o descendente de Abraão é Jesus Cristo. E a história a gente conhece. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, e antes de voltar para o Pai, ele diz aos seus discípulos que eram para eles permanecerem ali, que o Espírito Santo iria descer e eles iriam receber poder. E na festa do Pentecostes, isso acontece. O Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas começam a falar um monte de línguas e sair e começar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja a semelhança. Lá na Babilônia, eles começaram a falar línguas estrangeiras e ninguém entendia nada e era uma confusão e os planos se frustraram. Agora, no Pentecostes, eles começaram a falar línguas estrangeiras, mas aquele plano não era plano dos homens, era plano do Senhor. Então, aquelas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho e elas entregaram suas vidas a Jesus. E a história a gente conhece. A partir daquele momento, a palavra de Deus foi levada a todas as nações. E todas as nações foram abençoadas por Deus. O plano que Deus tinha lá no começo, lá com Abraão, foi passando, até se cumprir começar a se cumprir no livro de Atos e está se cumprindo até hoje. Pessoas de todas as nações conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida a Jesus. Os planos do Senhor não frustram, eles permanecem para sempre. E mais do que isso, o plano do Senhor ainda vai além. Vai além porque não acaba aqui. O plano do Senhor vai de nos tirar desse mundo carnal que a gente vive, esse mundo de pecado, esse mundo que ainda contém muito do que é mal, para nos tirar desse corpo que sofre doença e nos dar um corpo glorificado. Fazer com que toda a natureza seja transformada, toda a natureza volte a ser aquilo que era o plano inicial de Deus. Tudo muito bom e perfeito, sem a presença do pecado, sem a presença do choro, sem a presença da lágrima, sem a presença do sofrimento. E Deus ele nos incluiu nesse plano maravilhoso. Nós fazemos parte nesse plano maravilhoso. O plano do Senhor é fazer nova todas as coisas e nós, os que cremos, somos co-herdeiros com Cristo no maravilhoso reino de Deus. Concluindo, nós temos motivos significativos
para sair de casa e vir até esse lugar a fim de louvar e adorar a Deus. Esses motivos não se reduzem aos nossos sentimentos, isto é, não louvamos a Deus simplesmente porque sentimos uma certa alegria por algo específico que aconteceu, ou porque estamos tristes e precisamos do Consolador. Nós adoramos a Deus não por nós, mas porque entendemos quem Ele é. Porque confiamos que a sua palavra é verdadeira. Porque cremos em seu bendito amor, porque, mesmo em toda a sua soberania, ele decidiu abrir mão de toda a sua glória, se tornou homem, habitou entre nós e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Porque Deus, ele nos incluiu no plano celestial. Hoje, pode até ser que cheguemos na igreja com o coração entristecido, com raiva, angustiado, mas ainda assim podemos cantar um novo cântico. Pois há em nós a certeza que um dia o Senhor estará no meio de nós, e Ele será o nosso Deus e seremos o seu povo. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Podemos adorar a Deus porque Ele é a nossa esperança. Ele transforma o choro em alegria. A sua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Nós adoramos a Deus porque é nele que o nosso coração se alegra. Além desses motivos que o salmista nos deu, eu tenho certeza que você tem os seus motivos pessoais para adorar e louvar a Deus. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra revelada a nós. Muitos de nós já tivemos experiências com Deus. Irmãos, ninguém precisa nos convencer que nós devemos estar aqui. Não precisamos que ninguém diga sobre a importância de estar na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu santo nome. Ninguém precisa dizer para você, convertido em Cristo, sobre a importância de ler a Bíblia, sobre a importância de orar, de fazer suas devocionais, porque tudo isso a gente já sabe. Não é uma obrigação para a gente que conhece a Cristo, isso é um prazer. E é bem verdade que nós ainda precisamos falar sobre essas coisas, porque os dias são maus e o amor de muitos anda se esfriando. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Mas lá no fundo, você sabe o que Deus fez por você. Pelo menos todo primeiro domingo do mês, nos lembramos, durante o memorial da ceia, o que Cristo fez por nós. E isso deve ser suficiente para louvarmos ao Senhor com alegria. Para os que estão alegres, não caiam na rotina. Não se esqueça do que Cristo fez por nós. Não se esqueçam dos motivos pelos quais nós estamos alegres, que é Cristo, Cristo e Cristo. É tudo por Ele, dele e para Ele. Para os que estão tristes e desanimados, lembre-se do que Cristo fez por nós. João 16, 33 está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são de Jesus. Ele conhece a sua dor, meu irmão. Ele viveu a sua dor. Mais do que isso, foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. A promessa futura é de restauração sobre toda a criação. Então, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do coração triste, não perca essa esperança. Para finalizar, vamos ler os versículos 20 a 22 desse capítulo 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Que o Senhor nos abençoe.